essa é a primeira vez que eu apareço aqui. Essa é a primeira vez que eu apareço com o meu rostinho. Então, muito prazer, meu nome é Karen, sou uma das fundadoras aqui do Meleca Blog. Inclusive, a gente tem o site que é o principal, que é a base de tudo. Então, por favor, vá lá no link da bio. Enfim, vamos pro nosso tema então, por favor, roda a vinheta. Hoje a gente vai falar de 10 expressões cinematográficas muito conhecidas, mas que nem todo mundo conhece realmente o significado de cada uma. Eu quero começar já esse vídeo falando que eu não tenho uma pronúncia de inglês muito boa, mas vai dar pra entender. Eu vou colocar o nominho aqui caso você não entenda o que eu tô falando, porque a minha dicção também não é das melhores. Começando com... Calma, eu já esqueci qual que vai começar. Eu fiz anotações. Tá focando minhas anotações? Spin-off. Spin-off nada mais é do que a derivação de uma produção para outra. A gente tem a produção original e uma outra que é derivada dela. Então a gente tem dois requisitos. Precisa ser o mesmo ambiente da produção original ou ter um personagem muito conhecido que ficou muito famoso dessa produção e ganhou uma série ou um filme próprio. Então a gente vai com exemplos que é bem mais fácil para entender. Em séries a gente tem Breaking Bad e a gente tem Better Call Saul, que é uma série derivada de Breaking Bad que mostra a história do Saul, que é um advogado que ficou muito conhecido em Breaking Bad, que ganhou o público até mais do que os personagens principais em si. Em filme, a gente tem Harry Potter, que é uma produção original, e a gente tem Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é a produção derivada de Harry Potter, que é o mesmo ambiente. Remake. Remake é um termo um pouco mais antigo, a gente usa bastante tempo, né? Você já deve ter ouvido falar, que é quando a gente tem uma produção antiga muito famosa, mas que leva uma repaginada para os dias atuais, com atores diferentes, com um cenário diferente, mas não muda a trama, não muda o final e tudo que a gente já conhece sobre a história. O problema do remake é que às vezes não mantém a essência e não fica fiel realmente à obra original. A gente tem como exemplo Carrie a Estranha, que tem 3 versões. Tem a original dos anos 70, a gente tem o remake de 2002 e o remake de 2013, que foi o último. E às vezes não agrada o público tanto quanto a produção original. Reboot. O reboot já é totalmente diferente de remake. Ele reinicia a trama. Ele pega uma história já conhecida e faz outra versão com outros atores, inclui personagens, muda tudo. Uma história completamente diferente do que a gente já conhece. A gente tem como exemplo o Homem-Aranha, que teve o primeiro com Tobey Maguire, que teve 3 filmes. E depois a gente teve o Homem-Aranha do Andrew Garfield, que teve 2 filmes, que foi uma história completamente diferente, mantendo só o Homem-Aranha mesmo. E a gente teve o Homem-Aranha da Marvel, que foi com o Tom Holland, que também é completamente diferente. Ele ainda é adolescente. E é uma trama totalmente separada das que a gente já conhece. Então são 3 histórias para o mesmo herói, mas não tem nenhuma ligação uma com a outra. Sequel. Sequel já tá no nome. Sequel é uma sequência. É um filme que, mesmo que não tenha o 2, 3, 4, igual a Velozes e Furiosos é um sequel. Mesmo que não tenha o 2, 3, 4, a gente sabe que é uma sequência, igual Harry Potter, igual Jogos Vorazes. Normalmente é em filmes de heróis e filmes de sagas de livros, então a gente sabe que é uma sequência, que tem um sequel. É igual Animais Fantásticos também, que a gente teve Animais Fantásticos e Onde Habitam, Os Crimes de Grindelwald. Prequel é bem diferente de sequel, então não se liga nos nomes que são parecidos, tá? O prequel é quando uma produção mostra a origem de determinado personagem de uma história que a gente já conhece. A gente tem como exemplo a série Young Sheldon, que mostra a origem do personagem Sheldon do The Big Bang Theory. Então mostra a infância dele e todas as histórias que ele conta em The Big Bang Theory aparecem na série, que mostra a origem do personagem. Um prequel também muito conhecido é o Bates Motel, que conta a história de Norman Bates e a mãe dele, Norma, muito antes do filme Psicose e tudo mais. Resumão, prequel é uma produção que mostra a origem de um personagem ou de uma história antes do que a gente já conhece. Plot twist. Plot twist também é bem conhecido, você já deve ter ouvido falar. É quando uma trama tem uma reviravolta surpreendente, que muda completamente os rumos da história, que deixa nossa mente explodindo e que normalmente acontece da metade para o final do filme ou da série, sai totalmente da zona de conforto que estava no começo e muda para um final que a gente nem espera. Alguns exemplos de filmes com plot twists é Ilha do Medo, do Martin Scorsese. Alguns filmes do Christopher Nolan também tem, que é Grande Truque, Amnésia. Tem um filme também que a gente citou na indicação de filmes estrangeiros, que é Um Contratempo. Live action.
Live action é uma expressão muito usada, ainda mais agora em 2019, que a gente teve muitas produções nos cinemas live action, que nada mais é do que adaptações de animações ou de histórias em quadrinhos ou de livros com atores reais. Então, animações criam vida, vão pra telona. Alguns exemplos que a gente tem é Rei Leão, que não foi usado atores de verdade, mas foi o mais próximo da realidade, então foi um live action. A gente tem o Rei Leão, a gente tem o Aladdin, e a gente tem também Vingadores, que é um enorme live action, que a gente nem parou pra pensar ainda que foi uma adaptação dos quadrinhos com atores reais. Easter eggs são referências escondidas em alguma produção e que normalmente tem alguma relação com ela. Então a gente tem muito isso em filmes de heróis. Normalmente nos Vingadores a gente tem referências de Homem-Aranha, em Homem-Aranha a gente tem referências de Vingadores, e assim vai. A gente tem muito easter egg também em filmes da Disney e da Pixar, que se você ficar procurando no cenário, você acha um easter egg, acha uma coisinha que é referente a outra animação ou a outro filme. São referências a outros filmes ou outras séries escondidas em um filme só. Deu pra entender? Crossover. Crossover, eu não sei se estou falando certo, se é crossover ou crossover. Crossover. Crossover é quando há uma interação entre dois ou mais personagens de produções diferentes. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Em Crise das Terras Infinitas, que envolveu 4 séries, Flash, Supergirl, Arrow e Legends of Tomorrow, a gente teve várias interações entre os personagens principais em episódios das 4 séries. Normalmente o crossover acontece em produções que têm o mesmo universo ou que tem alguma coisa em comum. Teve um crossover muito legal também, que foi com a série Supernatural e o desenho Scooby-Doo. Os irmãos Winchester viraram desenho, entraram em episódio do Scooby-Doo. E a gente percebe então que tem alguma coisa a ver, porque ambos são caças-fantasmas, mas o Supernatural é para um lado mais obscuro, o Scooby-Doo para um lado mais infantil. E fizeram esse encontro entre as duas produções, ficou muito massa. Tem um cachorro latindo. Chegamos ao último termo cinematográfico, que é o revival. Revival. Não sei se está certo. Revival é quando uma produção de muito sucesso e antiga ganha uma continuidade anos depois. Temos 2 exemplos. Em série a gente tem o 3 é Demais, que ganhou uma continuidade, mas com uma história diferente, que é o Fuller House, que agora com as meninas que eram criança, já adultas, com filhos e a família, mas querendo ou não é uma continuidade da história que a gente já conhece e é muito antiga, de muito sucesso. Em Fuller House a gente tem as mesmas atrizes que fizeram as crianças em 3 é Demais. Em filme a gente vai ter o Top Gun agora com Tom Cruise de volta, anos depois do primeiro Top Gun. É um revival, querendo ou não, e é uma continuidade na história. Então, resumindo, revival é quando uma produção muito antiga e famosa ganha continuidade anos depois com algum ator da série original ou filme. É isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro cada um dos termos cinematográficos que eu falei aqui. Se tem mais algum que eu não falei e você tem dúvida, também deixa nos comentários que a gente pode fazer talvez uma parte 2. Até o próximo vídeo. Não esqueça de nos seguir aqui no Instagram, no Twitter e de principalmente ver o nosso site, que é o que tá aqui na tela. Beijo, até mais!